Boa noite. Boa noite. Por unanimidade, o Superior Tribunal de Justiça nega habeas corpus preventivo de Lula. Ex-presidente pode ser preso após julgamento de último recurso do Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. Aliados do Planalto criticam a quebra do sigilo bancário de Temer, mas a defesa dele não vai recorrer da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo. Pesquisa da CNT-MDA aponta que a avaliação negativa do governo Temer está em 73%. O ex-presidente Lula lidera as intenções de voto para a sucessão presidencial. Raul Jungmann propõe a construção de parlatórios em penitenciárias. O ministro da Segurança Pública quer impedir o contato direto entre presos e visitantes. Segunda turma do Supremo aceita denúncia contra 4 deputados federais do PP. Eles são acusados de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Faltam 100 dias para a Copa do Mundo na Rússia. Em vídeo promocional, até o presidente Vladimir Putin se arrisca nas embaixadinhas. O Jornal da Gazeta está no ar. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, propôs a construção de parlatórios para impedir o contato direto entre presos e visitantes nas prisões. Essa afirmação dele foi durante a abertura da 13ª edição da Feira Internacional de Segurança, na Zona Norte de São Paulo. Raul Jungmann participou da abertura do evento ao lado de comandantes das polícias de todos os estados. O ministro voltou a destacar a intervenção militar no Rio de Janeiro, dizendo que os cariocas vivem em regime de exceção e que não têm direitos e garantias constitucionais. Jungmann comparou a crise na segurança com o período da superinflação no Brasil, dizendo ser algo insustentável e que precisa ser combatido. E como uma das medidas para tentar resolver a crise, o ministro citou a instalação dos chamados parlatórios nos presídios, comandados hoje, segundo ele, pelo crime organizado. Como vocês já viram em filmes, quer dizer, você tem um vidro, você tem um telefone e tudo aquilo que é conversado é registrado. Se houver necessidade, requisita-se ao juiz aquelas informações. A feira traz a São Paulo 150 expositores do Brasil e de alguns países, como a Suécia. Esta marca escandinava apresenta uma das novidades, um colete à prova de balas equipado com uma câmera em alta resolução que capta imagens e áudio. A imagem que ele coleta, ela pode ser cruzada com um grande banco de imagens. Então, assim, a gente começa a dar uma escalabilidade, né, para o agente de segurança a identificar possíveis pessoas sem necessidade de oferecer um grande risco inicial. Da China, esta fábrica trouxe um drone cuja lente faz a leitura facial e até de placas de carro a uma distância de até 1 quilômetro. Onde que usa helicóptero, muito trabalho dá para substituir pelo drone, reduzir o custo. Só no ano passado, este evento movimentou 830 milhões de reais em negócios. E o setor da segurança como um todo, que já cresce a um ritmo de 8% ao ano, espera um crescimento ainda maior para 2018, 10%. Mas a pergunta que fica é se todo esse otimismo vem sendo acompanhado pelos resultados das políticas públicas de combate à violência. Para este pesquisador do Núcleo de Violência da USP, além de tecnologia, a segurança está ligada a melhorias nos indicadores socioeconômicos. Você tem uma proliferação muito grande dos prédios da administração pública e também de setores empresariais diversos, inclusive áreas de cinema, de shopping center, restaurante, e tudo isso exige, né, segurança privada e acaba fazendo com que a contratação desse serviço seja bem maior. A feira fica até amanhã no Expo Center Norte. O evento é aberto ao público e a entrada é grátis. O secretário de Segurança do Rio de Janeiro, general Richard Nunes, anunciou a troca de comando das polícias militar e civil. O coronel Luiz Cláudio Laviano, que já chefiou o BOPE, é o novo comandante da Polícia Militar. A Polícia Civil vai ser comandada pelo delegado Rivaldo Barbosa. Essas mudanças são desdobramentos da intervenção federal na segurança do Estado. Em Bugaçu, na Grande São Paulo, um acidente com um ônibus e um caminhão deixou 2 mortos e 25 pessoas feridas.
O acidente foi na rodovia Bento Rottiger, entre Embu-Guaçu e Itapecerica da Serra, hoje de manhã. Segundo a Guarda Municipal, um passageiro do ônibus morreu. Ele estava sentado atrás do motorista, que ficou gravemente ferido e foi levado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar ao Hospital das Clínicas, na região central de São Paulo. Os outros feridos foram encaminhados ao pronto-socorro de Embu-Guaçu. A defesa de Temer não vai recorrer da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou a quebra do sigilo bancário do presidente. Aliados do governo criticaram a medida judicial. A quebra do sigilo é referente ao período de janeiro de 2013 a junho de 2017. Temer é investigado em inquérito que apura suposta propina na edição, em maio do ano passado, do Decreto dos Portos. De acordo com as investigações, a empresa Rodrimar, que atua no Porto de Santos, teria sido beneficiada. O presidente e a empresa negam as denúncias. Ontem, logo após a decisão do Supremo vir a público, Temer disse que colocaria à disposição da imprensa seus dados bancários. Segundo o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, a decisão de Barroso pegou o Palácio do Planalto de surpresa. Ele reconheceu que a medida não foi bem recebida pelo governo. É a primeira vez que um presidente tem o sigilo quebrado no exercício do mandato. E coube ao articulador político do Planalto a reação mais dura. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, chamou de abusiva a determinação do ministro Luiz Roberto Barroso. No entanto, disse que o MDBista não vai recorrer. A defesa de Temer vai ao Supremo para pedir apenas o acesso da decisão. Não obstante o caráter evidentemente abusivo e até absurdo desta decisão, o presidente decide, a princípio, pelo menos até o presente momento, não recorrer desta decisão e mantém, já que não tem nada a esconder, a decisão ontem tomada de revelar, de abrir o seu sigilo bancário à população brasileira através da imprensa. Além de Temer, o STF também autorizou o levantamento do sigilo bancário do coronel João Batista Lima Filho, dos ex-assessores do presidente José Yunes e Rodrigo da Rocha Loures, o homem da mala da JBS, e dos executivos da Rodrimar, Antônio Celso Greco e Ricardo Mesquita. O Tribunal de Justiça negou o habeas corpus preventivo de Lula. Com essa decisão, o ex-presidente pode ser preso depois do julgamento do último recurso do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Ainda não tem data para o recurso do TRF da 4ª Região ser analisado. No dia 24 de janeiro, os desembargadores da 8ª Turma mantiveram a condenação de Lula no caso do triplex em Guarujá e aumentaram a pena do petista de 9 anos e meio, determinada pelo juiz Sérgio Moro, para 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O tribunal ainda fixou que a execução da pena poderia ocorrer depois do julgamento do último recurso cabível no tribunal, o embargo de declaração. Instrumento que não tem o poder de mudar a sentença, mas esclarece pontos do acordo. A defesa pedia que Lula recorresse em liberdade também a outros tribunais. Não trato do paciente, nem de suas qualificações, nem de sua biografia. O que se pretende é a reafirmação do princípio constitucional básico da presunção de inocência, que serve e protege qualquer cidadão. Hoje, no STJ, os ministros decidiram, então, que Lula pode ser preso após a análise do último recurso do Tribunal Regional Federal. Para o relator da Lava Jato na Corte, Félix Fischer, a execução provisória da pena não fere o princípio da presunção da inocência. No meu entendimento, não se vislumbra a existência de qualquer ilegalidade na determinação de que o paciente venha, porventura, iniciar o cumprimento provisório da pena após esgotamento dos recursos em segundo grau, no caso, os embargos de declaração, pelo que está até aqui delineado. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, senhores ministros, esse é o meu voto. O voto de Fischer foi acompanhado por todos os outros 4 ministros da 5ª Turma. A decisão unânime do STJ agora joga pressão para o Supremo Tribunal Federal. O STF tem outro habeas corpus pedido pela defesa de Lula. O relator da Lava Jato no Supremo, Edson Fachin, negou e mandou o caso para análise no plenário.
Agora cabe à presidente do Supremo pautar o tema, mas a ministra Carmen Lúcia resiste em colocar o assunto em votação. Após o julgamento no STJ, o PT cobrou do STF a análise do recurso do petista. Em nota, o partido diz que o Supremo deve se pautar pela Constituição e não por uma agenda política. O texto diz ainda que o ex-presidente foi condenado sem provas e que Lula é inocente. Sepúlveda Pertence, que defende Lula e foi ministro do STF, disse que o STJ manteve hoje a posição punitivista e perdeu chance de evoluir. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a decisão do STJ. O Superior Tribunal de Justiça injetou uma nova dose de realidade na fábula construída por Lula. Ao negar o pedido para livrar o condenado antecipadamente de uma ordem de prisão, o tribunal deu de ombros para a ofensiva política do petismo. Lula e seus devotos imaginavam que, criando uma atmosfera de conflagração, conseguiriam amedrontar o judiciário. Já não havia colado no TRF4, deu errado também no STJ. Resta agora saber que papel fará o Supremo Tribunal Federal. Inelegível, Lula frequenta as manchetes como um corrupto de segunda instância. Esperava contar com a solidariedade de multidões, mas não há vestígio de agitação nas ruas. A vida cotidiana do brasileiro que trabalha para encher a geladeira não se alterou. O exército do Stedley também não saiu às ruas, nem sinal da militância sindical da CUT. Todos dormem sem remorso e acordam sem culpa. Às vésperas do julgamento em que o TRF4 confirmou a sentença de Sérgio Moro, no caso do triplex do Guarujá, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, dizia que para prender o Lula vai ter que prender muita gente. Mais do que isso, dizia ela, vai ter de matar gente. O STJ abriu um pouco mais a porta da cela e o único cadáver que surgiu em cena até agora foi o da candidatura presidencial de Lula. O jogo passa a ser jogado no STF. Se salvar Lula da cadeia, a Suprema Corte pula dentro da cova. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista Diogo Reis, professor de Direito do Mackenzie, sobre a candidatura do ex-presidente Lula e as eleições. A Justiça de São Paulo bloqueou 25 milhões de ações da JBS Friboi para substituir o seguro-garantia que o grupo se comprometeu a apresentar. A medida atendeu a um pedido da defesa dos irmãos Joesley e Wesley Batista. De acordo com os advogados, eles não conseguiram contratar o seguro-garantia junto ao mercado para o bloqueio de 238 milhões de reais. A decisão é na ação penal em que os irmãos Batista são réus por usarem informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro. De acordo com o Ministério Público, eles venderam papéis da empresa e compraram dólares pouco antes das delações deles serem homologadas. Wesley e Joesley teriam evitado um prejuízo potencial de 138 milhões de reais. A Procuradoria foi contra o sequestro de 25 milhões de ações do grupo, uma vez que as ações da JBS são voláteis e que o preço delas oscilou constantemente nos últimos meses. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal acolheu hoje a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra 4 políticos do PP pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Com a decisão, os deputados José Otávio Germano e Luiz Fernando Faria e os ex-deputados João Pisolatti e Mário Negromonte se tornaram réus. A partir de agora, eles vão responder a uma ação penal no Supremo. A denúncia do Ministério Público foi apresentada em março de 2016, na Operação Lava Jato. Segundo os procuradores, o grupo teria recebido recursos de propina em contratos firmados entre empreiteiras e a diretoria de abastecimento da Petrobras. Entre 2006 e 2014, o ex-diretor Paulo Roberto Costa, indicado pelo PP para o cargo, também é acusado de participar do esquema. Os deputados José Otávio Germano e Luiz Fernando Faria negam o envolvimento com o caso. A produção do Jornal da Gazeta ainda não conseguiu contato com os outros políticos. A Câmara Municipal de Embu das Artes aceitou hoje o pedido de afastamento do prefeito da cidade, Ney Santos, do PRB, acusado de ligação com crime organizado. A solicitação é do próprio prefeito, que alegou motivos pessoais. Segundo o Ministério Público de São Paulo, Ney Santos usou uma rede de postos de combustível gerida por ele para lavar dinheiro do crime.
Em 2016, o prefeito de Embu das Artes chegou a ter a prisão preventiva decretada, mas por meio de liminar, o STF garantiu a posse dele. Com a decisão dos vereadores, Ney Santos fica afastado por tempo indeterminado. Na ausência do prefeito, quem assume é o vice Peter Calderoni, do MDB. Vamos quase chegando ao fim do verão e o tempo resolveu esquentar de vez. Impressionante, né? Nem mesmo a passagem de uma frente fria pelo litoral do Sudeste deve aliviar esse calorão. Confira mais detalhes da previsão do tempo com o Fernando Azevedo. Teremos uma quarta-feira quente e com aquelas pancadas de chuva na maior parte do país, com possibilidade de chuva mais intensa no norte de Minas Gerais e também em boa parte da Bahia, onde são previstos temporais. No sul, o ar seco ganha força e deixa o tempo firme em quase toda a região. No outro extremo, também tem massa de ar seco entre o oeste do Amapá e o norte de Roraima. Então vamos dar uma olhada nas temperaturas em algumas capitais. Belém terá mínima de 24 graus e máxima de 30 graus, com possibilidade de temporal à tarde. Calorão também em Campo Grande, o dia começa com 22 graus e chega aos 32 à tarde. Em Vitória faz mínima de 23 e máxima de 31, por lá chove forte. O dia será um pouco mais fresquinho amanhã em Porto Alegre. Lá o tempo segue firme e a temperatura varia de 18 a 27 graus. A frente fria que passa pelo litoral de São Paulo mexe pouco com o tempo na maior parte do estado. No oeste, inclusive, o tempo será mais firme amanhã e bem ensolarado. Em Marília, a mínima será de 19 e a máxima de 31 graus. Na faixa mais ao norte do estado, também seguimos com muito calor amanhã. Em Araraquara e em Barretos, as máximas chegam aos 33 graus. Só teremos mudanças no litoral, onde áreas de instabilidade ganham força, com risco de chuva forte e alagamentos. Em Santos, mínima de 22, máxima de 28 graus. Aqui na capital paulista, até o final da semana, o tempo segue bem abafado, com possibilidade de temporais que podem ser em pontos isolados da cidade. As temperaturas também não variam muito. Amanhã, a mínima de 19 e a máxima de 29 graus. Na quinta e na sexta-feira teremos as mesmas marcas. O dia amanhece com 18 graus e a máxima vai aos 28 graus. Depois da confirmação de mais macacos mortos por febre amarela em Santo Amaro e em Campo Grande, a Secretaria Municipal de Saúde vai incluir a partir de amanhã as unidades de saúde do Itaim Bibi e do Morumbi, na Zona Oeste, na campanha de vacinação. No litoral paulista, a Secretaria Municipal de Saúde de Peruíbe também anunciou que vai intensificar a campanha, depois que 2 macacos foram encontrados mortos com a doença na área da mata de Guaraú. O objetivo é vacinar a população ao longo de 32 quilômetros até a Barra do Una. A Baixada Santista é a região com menor cobertura desde que a campanha foi lançada em janeiro. Até agora, apenas 36,8% dos moradores foram imunizados. Um ambulatório para o tratamento de doenças neuromusculares da Universidade Federal de São Paulo é o único centro de referência para o diagnóstico e tratamento da síndrome pós-pólio no Brasil. Essa síndrome atinge pessoas que tiveram poliomielite na infância e provoca novos sintomas e sequelas. Jaqueline teve paralisia infantil aos 7 meses de vida. A doença nunca impediu que deixasse de trabalhar. Mas de 10 anos para cá, houve uma mudança total na vida dela. Chegou ao ponto de ter que se aposentar aos 48 anos de idade. Eu comecei a ter alguns sintomas que eu não sabia dizer direito o que era, um cansaço inexplicável, dores assim, em membros que eu não tinha antigamente. Ela tem uma síndrome chamada de pós-pólio, que atinge cerca de 60% das pessoas que tiveram poliomielite. Uma doença viral que afeta os nervos e pode levar à paralisia parcial ou total. O Brasil não registra casos desde 1990, mas mantém a vacina no calendário nacional. A síndrome pós-pólio não é provocada pela reativação do vírus, mas por uma desordem neurológica. É uma disfunção dessas unidades motoras, que nós chamamos de unidades motoras gigantes. Por que gigantes? Porque elas são maiores do que as normais,
pelo fato delas terem adotado aquelas fibras que ficaram desnervadas daquelas células que morreram lá no passado. O Ambulatório de Doenças Neuromusculares da Unifesp é o único centro de referência e diagnóstico da pós-pólio no país. Em 2008, uma iniciativa de pesquisadores e médicos aqui da universidade levou a Organização Mundial de Saúde a reconhecer a síndrome como uma nova doença. A pós-pólio não tem cura, mas pode ser tratada com uma abordagem multidisciplinar, com médicos especializados, nutricionistas e fisioterapeutas. Claudete descobriu que tinha a síndrome em 2004. Procurou tratamento e hoje se sente bem melhor, ao ponto de ser secretária voluntária no ambulatório da Unifesp. Quando falo, estou com dor aqui, eu falei, eu sei como que é essa sua dor à noite, o braço adormeceu. Então eu sei todos os sintomas que eles estão passando. Denise também teve paralisia infantil na década de 1960. A assistente social é do sul do país e vem 2 vezes por ano a São Paulo para se tratar da doença. Não tem uma rede de saúde a nível de Brasil que conheça a síndrome. As pessoas acham que é preguiça, que foram pessoas que se cansaram porque tiveram que superar, e não é. Organiza o dia, organiza a semana, organiza o mês, que se você fizer isso, você vai ter um padrão de vida melhor. Então, sentiu o cansaço? Senta. Em ano eleitoral, as entregas de várias obras são anunciadas. Agora, em 2018, em menos de 2 meses, 2 estações de metrô já foram inauguradas. Pois é, a estratégia não é nova. No período de 12 anos, de 1998 até 2010, 19 estações foram entregues, 18 em ano de eleição. Com o viaduto pronto, operários se apressam para instalar os trilhos e a rede elétrica. A linha 13 Jade da CPTM terá pouco mais de 12 quilômetros de extensão e 2 estações, que o governador garantiu inaugurar antes de deixar o cargo em abril para concorrer à presidência da República. A promessa de um trem para ligar o centro da capital até o aeroporto de Guarulhos tem mais de 15 anos. Vem desde o primeiro governo de Geraldo Alckmin, quando ele garantiu que o serviço começaria a funcionar em 2005. José Serra prometeu para 2010. No caminho, o prazo foi estendido até a Copa de 2014. Depois, 2015, 2017 e agora, início de abril. Mas a operação plena está prevista só para junho. Copa do Mundo de novo, na Rússia. Na semana passada, ao inaugurar a estação Eucaliptos na linha 5 Lilás, prometida para 2014, Alckmin sinalizou que pretende tirar parte do atraso neste ano eleitoral. Prometeu entregar 20 estações de trem e metrô. Estratégia recorrente entre os políticos. Os números mostram que, fora da pré-campanha, quase não tem obra para inaugurar. No metrô de São Paulo, por exemplo, no período de 12 anos, de 1998 até 2010, 19 estações foram entregues, 18 em ano de eleição. Para esse professor especialista em infraestrutura, o cronograma já é pensado para isso. Eu entendo que os políticos, quando vão e viram administradores, ajustam o seu fluxo de caixa para que os pagamentos dessas obras ocorram e elas sejam concluídas perto do período eleitoral. A camada mais escura de asfalto, lisinha, salta aos olhos. Olhou, já viu que está tudo novo. A obra da Avenida Recapeada tem efeito quase instantâneo, comparada à de um hospital que demora para ficar pronto. No hospital, ninguém quer ir, só vai forçado, E aqui a visibilidade é maior, todo mundo transita. Tem gente que desconfia. Em ano eleitoral, o prefeito João Dória vai sair da prefeitura, vai ser candidato a governador. A ideia da prefeitura é trocar o pavimento de 400 quilômetros de vias até junho. Estão na lista corredores como a Avenida do Estado e a Marginal do Tietê. Tudo ao preço de 550 milhões de reais. Mais que o investimento deste ano previsto em saúde e o triplo do destinado à educação. E para asfaltar mais, o prefeito Dória remanejou verba de última hora. Quase 200 milhões que seriam usados para fazer corredores de ônibus. Mas a estratégia dos canteiros de obras pode não colar mais, acredita a Elisângela. Não como antes. Nós temos eleitores hoje bem mais
consciente mesmo de que essas obras não impressionam tanto quanto impressionavam. O governador Geraldo Alckmin, do PSDB, está em Washington, nos Estados Unidos. Ele pediu ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, autorização para usar um empréstimo de 111 milhões de dólares para implantar portas-plataforma em 37 estações das linhas 1 azul, 2 verde e 3 vermelha do metrô. O Estado já tinha esse empréstimo aprovado, mas o dinheiro era para a linha 5 lilás. Com a concessão dela no começo do ano, esses custos passaram a ser responsabilidade da nova concessionária. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Transportes, a CNT-MDA, mostra que mesmo com a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, a popularidade do presidente Temer teve uma pequena variação positiva dentro da margem de erro. O levantamento também mostra que, apesar da condenação em segunda instância no processo do triplex em Guarujá, o ex-presidente Lula continua liderando as intenções de voto para a presidência da República. Segundo a pesquisa, Lula do PT tem 33,4% das intenções de voto para presidente da República, seguido pelo deputado Jair Bolsonaro do PSC, que aparece com 16,8%. Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, tem 7,8% e Geraldo Alckmin, do PSDB, registra 6,4%, enquanto Ciro Gomes, do PDT, tem 4,3%. Seguido por Álvaro Dias, do Podemos, com 3,3%, Fernando Collor de Mello, do PTC, com 1,2%, e Michel Temer, do MDB, que tem apenas 0,9% das intenções de voto. Abaixo de Temer aparecem Manuela Dávila, do PCdoB, com 0,7%, e Rodrigo Maia, do DEM, que tem 0,6%. De acordo com a pesquisa, Lula venceria todos os cenários de disputa no segundo turno. O levantamento da CNT também mediu o índice de popularidade do governo Michel Temer. As entrevistas foram feitas entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março, após a decisão do governo de intervir com tropas militares na segurança pública do Rio de Janeiro. Mesmo com o anúncio, o governo Michel Temer foi considerado ruim e péssimo para 73,3% dos entrevistados. Na pesquisa de setembro do ano passado, os que consideravam o presidente ruim ou péssimo eram 75,6%. 20,3% consideram o governo regular. Em setembro do ano passado, esse número estava em 18%. Outros 4,3% acham o governo ótimo ou bom. No ano passado, esse percentual era de 3,4%. A margem de erro da pesquisa é de 2,2%, para mais ou para menos. O crescimento dos que consideram Temer ótimo ou bom oscilou positivamente dentro dessa margem. O levantamento também perguntou a opinião dos entrevistados sobre a condenação do ex-presidente Lula no processo do triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo. 52,1% acham que ele deveria ter sido condenado no processo de segunda instância, como aconteceu, e 37,6% acham que Lula deveria ter sido inocentado no caso. Que o futebol é uma paixão aqui no Brasil, todo mundo sabe, né? Mas que ele também é o esporte preferido de muitas mulheres na África. Pouca gente sabe. Na semana do Dia da Mulher, um grupo de imigrantes que vivem em São Paulo se reúne para celebrar a liberdade de viver as próprias escolhas. Futebol como união. Uniformes com cores diferentes, mas com a mesma bandeira, a de Camarões. Antes do jogo começar, mãos dadas para cantar o hino camaronês. A maioria dessas mulheres nasceu em países africanos, Camarões, Gana e Guiné. Com a bola nos pés, a mulherada corre para cá, grita de lá e se diverte. O lugar dos filhos e maridos é bem definido, na beira do campo, incentivando.
futebol como sonho. É a segunda vez que a Judite organiza um bate-bola entre africanas em comemoração ao Dia das Mulheres. Porque as mulheres merecem, né? Tem que tirar um dia de folga para poder brincar um pouco. Essa camisa 10, que estudava para ser professora em Camarões, queria mesmo era ser jogadora de futebol. Aqui no Brasil é cabeleireira e continua batendo um bolão na vida, dando orgulho para o filho, de 16 anos. Eu tenho muito orgulho dela, para ter viajado, procurar dinheiro, conseguir me levar aqui para continuar meu estudo, fazer minha faculdade. Enquanto o jogo continua aqui do lado de fora, eu tô com a próxima geração. A Brenda tem 4 anos e já pensa no futuro. Brenda, o que você quer ser quando crescer? Princesa. Toda mulher em algum momento da vida já pensou em ser princesa ou ainda vai pensar. Mas o sentimento único é de ser dona do próprio reino. Na imaginação, esse tal reino pode ser de muitas maneiras. Na realidade, o da Zenaba não teve muitas flores. Há 10 anos, ela deixou Gana em busca de escrever a própria história aqui no Brasil. Descobriu um jeito próprio de encarar o racismo. Porque quando eu cheguei aqui novo, eu sentava, se tem um branco perto de mim, levanta. Aí eu falo, levanta mesmo, vou sentar. Futebol como identidade. Mulheres, negras, estrangeiras, femininas, vaidosas e decididas. Ser quem cada uma quiser, onde cada uma escolher. A luta pelos direitos iguais já teve o pontapé inicial há muito tempo. Que ele tenha sido como a bicuda dessa baixinha, um golaço de pênalti cercado de comemoração, alegria e respeito. E agora, as notícias de outros esportes com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois, Maria Lídia entrevista Diogo Reis, professor da Universidade Mackenzie. Eles vão falar sobre a negativa do pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula no STJ. E olha, a Copa dos Campeões da Europa tem os primeiros classificados para a fase das quartas de final, né, Celso? Estela, boa noite. Um deles é o Liverpool, que depois de vencer o Porto em Portugal por 5-0, jogando na Inglaterra apenas empatou o segundo em 0-0, mas foi o suficiente para a classificação, mais que o suficiente. No jogo mais esperado da semana, o PSG recebeu o Real Madrid, lá havia perdido por 3-1. E na França voltou a perder 2-1. Os gols foram marcados por Casemiro e Cristiano Ronaldo para o Real Madrid e Cavani fez o único gol do time parisiense. Amanhã acontecem outros 2 jogos. Tottenham e Juventus, que na partida de ida na Itália empataram em 2-2, e o Manchester City, que recebe o Basel com a vantagem de 4-0 conquistada na Suíça. Celso, podemos dizer assim que o PSG não conseguiu vencer por falta do Neymar ou o Real Madrid? Sinceramente, realmente é difícil. É claro que é muito difícil de você, né? O Neymar é um jogador e tanto, um dos melhores do mundo e é peça importante. Claro. Mas não acredito que com o Neymar em campo a história seria diferente. O Real Madrid conseguiu uma vantagem fantástica em Madrid e conseguiu mais uma bela vitória jogando em Paris. 2 jogos, 2 vitórias, acho que é inquestionável. O Paris Saint-Germain vai ter que esperar um pouquinho mais para se tornar grande. Falando em Neymar, como que tá a recuperação dele? Tranquilo, tá no Rio, tá fazendo os exercícios que precisa, descansando, é o que ele precisa agora. Tá certo, então. E aqui, voltando para o Brasil, jogando pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras perdeu novamente em casa, gente, e completou a 4ª partida sem vitória no estadual. O Palmeiras não entrou em campo com todos os titulares, mesmo assim foi uma derrota surpreendente para o São Caetano em pleno Allianz Parque. Veja o gol da derrota palmeirense. Em noite de testes do técnico Roger Machado, o Palmeiras perdeu algumas boas chances de gol e também passou aperto diante do São Caetano, mesmo com a presença de mais de 22 mil torcedores no Allianz Parque. O único gol da partida aconteceu aos 6 minutos de jogo, quando o cruzamento da direita foi dominado por Chiquinho, que bateu cruzado dentro da área, sem chance de defesa para o goleiro Fernando Praz. Final, Palmeiras 0, São Caetano 1 e muitas vaias da torcida palmeirense para o time de Roger Machado.
pelo volume de jogo, pelo menos o empate, a gente poderia ter saído, né? E se a gente empata mais cedo, eu acredito que a gente pudesse ter sorte melhor, mas não foi o que aconteceu. Como eu disse, a insatisfação do torcedor também ela é nossa, né? Mas se existia um momento que a gente podia fazer essas observações, era nesse momento. E hoje começou a contagem regressiva de 100 dias para a Copa do Mundo da Rússia. Como o caso do Brasil, ainda tem muita coisa, olha, para ser feita por lá antes da competição. Atrasos, atrasos, atrasos. Pois é. Como sempre, né? A Rússia está no meio do caminho no que diz respeito aos estádios da Copa do Mundo. A promessa feita pelo comitê organizador local de entregar as 12 arenas até dezembro de 2017 não foi cumprida e há 100 dias do início do Mundial ainda há muito trabalho para fazer em pelo menos 4 estádios. Apesar disso, hoje o governo russo lançou um vídeo de contagem regressiva para a competição, onde até o presidente do país aparece fazendo embaixadinhas. A contagem regressiva dos russos para a Copa mostra craques de várias partes do mundo, como o argentino Diego Maradona e o nosso Ronaldo Fenômeno fazendo embaixadinhas e comemorando a proximidade do Mundial, que vai ter início no dia 14 de junho em Moscou. No vídeo, até o presidente da FIFA, Gianni Infantino, entra na contagem batendo bola com o presidente russo Vladimir Putin, que parece não ter muita intimidade com a redonda e nem estar muito preocupado com eventuais atrasos na construção das arenas. Tem muita habilidade, o Putin pode até ter jogo de cintura para assuntos diplomáticos, mas com a bola é muito cintura dura. Mesmo com a edição. Se bobear, teve até uma ediçãozinha aí para a bola não cair. Entendeu? Nossa, terrível. Boa noite. Muito obrigada, Celso. Boa noite. É com você, Gamberini. No segundo dia de visitas da delegação da Coreia do Sul à Coreia do Norte, o governo comunista promete suspender os testes nucleares e de mísseis e dialogar com os Estados Unidos. A decisão foi anunciada por um diplomata sul-coreano depois da reunião com o presidente norte-coreano. Kim Jong-un afirmou que enquanto durar o diálogo, nenhum teste balístico ou exercício militar vai ser feito em território norte-coreano. O ditador também teria se mostrado disposto a desnuclearizar a Península Coreana desde que a segurança de seu país esteja garantida. Uma nova reunião de cúpula sobre o tema vai ser feita em abril, na zona desmilitarizada entre as duas Coreias. O presidente Trump elogiou o que chamou de primeiros esforços sérios para um diálogo sobre a Coreia do Norte, mas que os Estados Unidos estão atentos para ver aonde eles vão levar. E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista Natali. Como vocês viram, a Coreia do Norte deu hoje uma boa notícia para a comunidade internacional. O ditador Kim Jong-un deve se encontrar em abril com o presidente da Coreia do Sul. O ditador disse ainda que, se for para dialogar com os Estados Unidos, ele vai suspender os testes com mísseis e com bombas atômicas. Governantes do Norte e do Sul já tinham se encontrado no passado, mas a última vez foi mais de 10 anos. Vamos ver um pouco de história. A ditadura da Coreia do Norte não é malvada porque ela é comunista, ela é malvada porque ela tem medo de ser destruída. No comecinho dos anos 90, acabou o comunismo na Rússia e a China adotou a economia de mercado. Por precaução, a Coreia do Norte partiu para o programa nuclear. Com a bomba, ninguém invadiria aqui esse pequeno país pobre, onde já se morreu de fome há alguns anos. A ditadura norte-coreana testou 6 bombas, a última delas em setembro, e é hoje capaz de construir mísseis que voam até a 13 mil quilômetros. A ditadura se tornou um perigo para os americanos e para o Japão. Veio então o Donald Trump, que elegeu a Coreia do Norte como um inimigo de estimação. O clima começou a acalmar quando Kim Jong-un decidiu enviar este ano atletas para as Olimpíadas de Inverno da Coreia do Sul e designou a irmã dele como chefe da delegação. Dialoga daqui, dialoga dali e chegaram a um projeto de encontro de cúpula anunciado nesta terça-feira. No fundo, a paz definitiva da Península da Coreia será apenas alcançada com o fim da ditadura comunista na Coreia do Norte. Mas já dá para festejar o fato de os termômetros registrarem agora uma temperatura diplomática e militar um pouquinho mais baixa. Donald Trump reagiu desconfiado, mas sem fechar os canais ao diálogo. Trump confunde política externa com cacetadas nos inimigos reais ou imaginários. Agora a Coreia do Norte ficou mais mansa. E algo me diz que na área do Golfo Pérsico, o Irã já pode começar a perder o sono. Tudo indica que será a bola da vez. Os iranianos que se cuidem. É assim que o mundo gira. Boa noite.
32 pessoas morreram na queda de um avião russo de carga na Síria. As primeiras informações indicam que o avião teve uma falha técnica perto da base russa na província de Latáquia, no oeste da Síria. A base é um dos pontos de onde partem aeronaves para atacar regiões controladas por rebeldes que se opõem ao regime de Bashar al-Assad, na guerra civil que já dura quase 7 anos. O Ministério da Defesa russo afirmou que o avião não foi atingido por fogo inimigo e que o acidente será investigado. Aqui no Brasil, a produção de veículos subiu 6,2% em fevereiro, comparado com o mesmo período do ano passado. Segundo a Anfávia, a associação que representa as montadoras, foram produzidos 213.500 carros comerciais leves, caminhões e ônibus. No bimestre, a produção acumula 431.600 unidades, 15% a mais do que nos 2 primeiros meses de 2017. Mas a produção industrial caiu 2,4% em janeiro na comparação com dezembro de 2017, depois de crescer 4 meses consecutivos. Os dados do IBGE divulgados hoje mostram que é a queda mais acentuada desde fevereiro de 2016. Na comparação com janeiro do ano passado, a produção subiu 5,7%. Em 12 meses, acumula alta de 2,8%. Com animais de estimação ganhando cada vez mais espaço na vida dos donos, tem crescido também a tecnologia para melhorar a qualidade de vida dos cães. Doenças neurológicas graves já podem ser diagnosticadas com exames de ressonância magnética, mas o acesso ainda é restrito no Brasil. 1 hora paradinho. Ele está anestesiado. É o jeito para saber exatamente o que o Billy tem no pescoço. Aos 7 anos de idade, o Spitz alemão sente dores fortes e deve passar por cirurgia. O veterinário pediu uma ressonância magnética. O exame de imagem é o mais avançado e revela possíveis alterações no cérebro, na coluna ou em articulações. Se a gente olhar o exame de tomografia e o de ressonância, eu consigo identificar um cérebro na tomografia e consigo ver várias estruturas. Mas a ressonância magnética ela vai me dar uma diferenciação, uma individualização maior que eu não vou conseguir muitas vezes na tomografia. Ressonância e tomografia têm indicações distintas. Para estruturas do sistema nervoso, a ressonância traz mais clareza e revela doenças que se assemelham às dos humanos, como Alzheimer, esclerose múltipla, derrames, epilepsia, convulsões, mas que por vezes, em cachorros e gatos, essas patologias recebem tecnicamente outros nomes. O fato é que, sem a ressonância, nesses quadros, determinar a causa de algum sintoma é achismo. Tem alguns equipamentos bons até, que auxiliam, né, mas não dizem completamente o que a gente está suspeitando, né, ou o que está acontecendo com o paciente. Então a gente acaba tendo que trabalhar às vezes com uma suposição. E aí dentro da suposição a gente tem a probabilidade de erro. Tanta tecnologia assim é relativamente recente aqui no Brasil. Foi em 2010 que veio para cá a primeira máquina de ressonância magnética para animais. E de lá para cá são ao todo 3 como essa. Só que todas aqui no estado de São Paulo. Embora seja uma excelente oportunidade de diagnóstico, nem todos têm acesso. Em cada uma das 2 clínicas particulares que oferecem ressonância magnética, uma na capital e outra em Osasco, em média, são realizados 80 exames por mês. Indicação para mais? Existe, mas a parte financeira é uma barreira. Os valores saem entre R$1.000 e R$2.000 por exame. Mesmo assim, tem quem atravesse o país para trazer o pet até aqui. Já recebemos pacientes de Manaus vindo de carro, do Rio Grande do Sul também, já recebemos bastante, tá? Até mais de um, Paraná vem bastante, mas assim, Rio de Janeiro vem bastante também agora. E lembra do Billy, do início da reportagem, que estava meio anestesiado ainda? Então, acordou e foi para os braços da Sheila. Ela, como milhares de brasileiros, tem o pet como um membro importante da família que merece todos os cuidados possíveis, mesmo que doa bastante no bolso. Se tem condições, faz. Vai no pago. Senão tem que procurar algo, mas não pode deixar o pet sofrendo, né? Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista ao vivo Diogo Reis, professor de Direito do Mackenzie, sobre a candidatura do ex-presidente Lula nas próximas eleições. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto da negação do pedido de habeas corpus pelo STJ sobre a candidatura de Lula.
Entrevisto Diogo Reis, professor de Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie, coordenador do Observatório da Lei Eleitoral da Fundação Getúlio Vargas Direito de São Paulo e membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, Maria Lídia. É um prazer. Professor, o interesse geral é sobre o futuro político do ex-presidente Lula. Perfeito. Então eu quero começar exatamente por aí, como é que fica a situação de Lula após o resultado do julgamento de hoje, quando, por unanimidade, foi negado a ele o pedido de habeas corpus. Perfeito, Maria Lídia. É muito importante a gente fazer uma distinção de dois campos. O campo criminal, que é onde ele enfrenta, da onde saiu esse resultado do habeas corpus, e o campo eleitoral, que é uma outra passagem. É importante perceber que essa decisão de hoje do habeas corpus, ela se refere ao ex-presidente Lula e à possibilidade de prisão. Ela não se refere necessariamente ao que impacta lá na Justiça Eleitoral, que é a candidatura. É claro que é mais um passo e mais uma negativa diante da via-crucis judicial para se afastar dessa decisão judicial que o condena, né? Ainda que provisoriamente, pois há recursos em jogo. Mas no campo eleitoral, é importante perceber que há vários passos para uma pessoa se tornar candidato. Dentre eles tem um pedido de registro e tem todo um processamento para esse pedido de registro e depois a negativa ou a concessão. Bom, então vamos dar uma paradinha aí, claro, professor, para a gente pegar uma coisa claro, mais assim, que antecede. Um cidadão brasileiro que esteja às voltas com a justiça, que tenha sido condenado e a sentença é prisão, e que ele vai preso, ele pode formalmente formalizar uma candidatura? Pode ser candidato? Pode, Maria Lídia, pode sim. A legislação brasileira, ela veda a candidatura apenas daquele que já foi considerado ficha suja pela Justiça Eleitoral ou ainda... A Lei Ficha Limpa. Isso, que é da famosa da Lei Ficha Limpa. Ou que foi condenado sem possibilidade alguma de recurso pela Justiça Criminal, por exemplo. Então, quando nós tivemos alguns casos, por exemplo, em 2016, teve uma cidade no Espírito Santo que um candidato a vereador fez a campanha quase inteira de dentro da cadeia, com uma condenação provisória, e ele depois acabou sendo eleito. E, aliás, foi o vereador mais eleito daquela cidade, ou eleito com maior quantidade de votos. Era provisória a condenação e, no fim, ele foi absolvido, é isso? O que aconteceu foi que a prisão dele foi antes de esgotar todos os recursos, como é o caso que a gente cogita se acontecer com o ex-presidente Lula. Certo. Então, essa é uma prisão que não afasta a possibilidade de se candidatar. Eu sei que é bem difícil a gente compatibilizar isso. Eu fico imaginando, imagina explicar isso para um estrangeiro. E aí um colega fala, imagina explicar só para um brasileiro, que uma situação não contamina a outra. Mas a verdade é que nós tivemos vários atores que se envolveram nessas questões. Por exemplo, a Constituição veio dizendo que aquele que é condenado, não cabe mais recurso algum, não pode se candidatar. Só que a mesma Constituição diz que só pode ser preso, definitivamente, aquele condenado sem recurso algum. E aí o Supremo resolveu antecipar. Depois de todos os recursos e, ao mesmo tempo, sem recurso algum. Isso. O que aconteceu é que nós fizemos mudanças pontuais e toda essa matéria ela é fragmentada na nossa Constituição, na legislação. E nós mudamos umas pontas e não um todo. E o que acabou acontecendo? Situações como essa, quando você tem uma prisão, por exemplo, provisória, ou uma condenação capaz até de gerar uma prisão, mas não necessariamente a suspensão do direito político. Bom, então tem a tal história do transitado em julgado. Perfeito. Mesmo tendo que ter essa condenação, essa negativa de habeas corpus agora, a defesa de Lula vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O processo vai continuar. Enquanto não estiver terminado, Lula pode legalmente ser candidato. Isso, ele pode legalmente solicitar a candidatura. Solicitar a candidatura, e o PT já disse que mantém Lula como pré-candidato do PT e vai configurar formalmente isso na convenção partidária. Sim. Muito bem. Uma vez definido pelo partido político que o candidato é o ex-presidente Lula, mesmo com o processo em andamento no Supremo Tribunal Federal, Lula, o próximo passo é registrar no Superior Tribunal Eleitoral?
Isso, é pedir o registro no Tribunal Superior Eleitoral. Agora, aqueles pontos que o senhor falou, para a concessão do registro, o que acontece? Basicamente, o candidato tem que atender 2 grandes eixos. Um é atender as condições de elegibilidade, que é, por exemplo, ter idade mínima, ser brasileiro e tudo mais. E o outro é não ter um impedimento, que é chamado de pressuposto negativo, que é os casos da famosa lei da ficha limpa. Nessa altura, a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, vai decidir se o caso dele, se ele atende às condições e se ele não tem algum impedimento. Só que isso tem um processo que pode durar, em média, 30 dias. Quando é a data para ele solicitar o pedido de registro? É até às 19 horas do dia 15 de agosto da campanha. Ou seja, limite. É o limite. Ou seja, a véspera do início da campanha. Enquanto não se decide, a jurisprudência da Justiça Eleitoral... Solicitar o registro. E a resposta? E a resposta... Do tribunal. Para passar todo o trâmite, se não houver atraso algum, ela leva em torno de 30 dias. Mais 30, quer dizer, já estamos no meio de setembro, às vésperas da votação. Exato. Da eleição. Às vésperas da eleição, provavelmente 15 dias antes. Bom. Então, enquanto o sujeito pediu e não tem uma negativa, ele é um pré-candidato como todos os outros. E com todos os direitos. Está fazendo campanha, exatamente, na no televisão, rádio, na televisão, nas ruas, etc. Exatamente, na internet. Muito bem. Agora, nós estamos falando, nós estamos aqui desenhando cenários possíveis. Então, no caso do ex-presidente Lula. Perfeito. Então, chegou setembro, meio de setembro, e o tribunal aceita a candidatura. Muito bem, é um candidato normal. Perfeito. Chega o dia da eleição, tem a votação. Porém, não tem o fim, não foi transitado ainda todo o processo. Em julgado, como falam os doutos jurisconsultos. Eu pergunto, se eleito Lula, e não finalizado o processo, ele pode ser diplomado? Sim, se for eleito. E ele tiver uma decisão já terminativa, porque nesse caso, a Justiça Eleitoral ela vai ter a decisão talvez a mais importante do caso. Claro que o Supremo pode rever algumas decisões, mas a partir dali ele pode até ser diplomado, se até esse tempo não mudou-se a figura do recurso. Uma vez diplomado, supondo que finalize o processo no Supremo e seja condenado, o que acontece com esse candidato eleito e diplomado? Pois é, a gente tem que pensar que a diplomação costuma ocorrer nos últimos dias de dezembro e a posse no dia 1º de janeiro. Sim. Então, se acontecer entre esses 10 dias, em torno de 10 dias, entre a diplomação e a posse, nós não temos uma norma específica para isso. Há entendimento jurisprudencial entendendo que ele já não poderia ser atingido, porque ele já foi diplomado. Ele já foi diplomado. Só que se ele tomar posse no dia 1º de janeiro, ele passa a ser presidente. E todos os processos que corram contra ele, e os processos criminais, se suspendem, voltando apenas após a conclusão do mandato. Ele tem a imunidade chamada imunidade presidencial. Quer dizer, isso somente se tomar posse. Sim, no caso da tomar posse. No caso Quer dizer, da posse. Diplomado, se termina o processo no Supremo, aí tem uma pendenga judicial porque não há um antecedente que sirva de referência. É isso que o senhor explicou? Exato. Muito bem. Aí nós vamos ver o que vai acontecer. Pois é. Que suspense, professor. Pois é. As hipóteses são várias e por isso que é tão importante fazer esse trabalho de conscientização e de conversa, porque a cada dia o cenário muda e se desenha um novo cenário a respeito disso. Bom, e deixando bem claro aqui que nós estamos fazendo todas essas perguntas diante de uma hipótese eventual de eleição do ex-presidente Lula, considerando o fato de hoje ter sido negado por unanimidade no STJ o pedido de habeas corpus. Não estamos admitindo a possibilidade dando como certa. Deixar isso bem claro. Perfeito, é uma hipótese. Perfeito. E eu agradeço muito os esclarecimentos, professor. Eu que agradeço, Maria Lídia. Uma boa noite. Boa noite, obrigado. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite para você. Boa noite. Hoje, 10h30 da noite, no Todo Seu, conheça a evolução e as variações do churrasco.